ciclo aberto à ESAP, avaliação de ecoeficiência e sustentabilidade aplicada a projetos. Então, dando as boas-vindas a cada pessoa presente conosco aqui online e também as pessoas que estão com a oportunidade de assistir a parte gravada do nosso encontro em algum outro momento. Temos, por meio desse projeto Ciclo Aberto à ESAP, desde o ano de 2021, organizado, realizado um ciclo de encontros online, trazendo profissionais dos mais variados campos do conhecimento, sejam da academia, sejam de empresas privadas, empresas públicas, organizações não governamentais, profissionais liberais, que sempre trazem experiências muito ricas a compartilhar conosco. Então, eu me apresento, né, Eduardo Coutinho, eu sou professor do DESA, que é o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, e também professor do SMAR, né, o nosso programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos. Aproveito convidar as pessoas interessadas a acompanharem um pouco do nosso trabalho por meio do Instagram, bem como conhecer o canal do nosso projeto, que se encontra no YouTube, no qual a gente disponibiliza gratuitamente um conjunto grande, né? No momento, a gente conta com mais de 30 vídeos gravados de encontros anteriores. Os principais objetivos desse nosso projeto, Ciclo Aberto à ESAP, se encontram em tela, né? Então, assim, a construção de um espaço aberto para diálogo da academia com todos os demais setores da sociedade, evidentemente trazendo essa temática ampla da sustentabilidade na realidade brasileira e também no contexto internacional. Esse projeto, na verdade, ele nasceu como uma espécie de desdobramento de uma disciplina de mesmo nome que eu venho oferecendo já há algum tempo aqui no nosso programa de pós-graduação. A gente procura justamente produzir, né, um conteúdo audiovisual original, atualizado e possibilitar esse espaço de geração de conhecimento, de troca de ideias. A equipe responsável, né, por esse projeto, então a gente conta com professores, professoras, alunos, alunas da graduação, da pós-graduação, não apenas da UFMG, mas também de outras instituições. Então a gente tem presente conosco aqui o Lindomar Gonçalves, professor da Universidade Federal de Itajubá. A gente costuma ter em praticamente todos os nossos encontros, eu não reparei se ele já ingressou conosco, o Nelson Pedroso, que é presidente da AGDS, Associação Global para Desenvolvimento Sustentado, e é uma alegria, então, possibilitar esse momento. Conforme bastante divulgado, temos para o tema de hoje, não é? Para o nosso encontro Alemanha ou Brasil, sustentabilidade para uma gestão de resíduos sólidos urbanos inclusiva. Contamos assim com muita alegria e agradecemos enormemente, né, o aceite e a presença das nossas convidadas. Então, como convidada palestrante, né, para abordar o tema central, a Mariegli Fuss. Ela vem acumulando uma experiência grande em projetos da União Europeia e ela participa em pesquisas da Universidade Tecnológica de Karlsruhe, Alemanha. Igualmente, como nossa comentarista para essa noite, Cíntia Fantoni, da Superintendência de Limpeza Urbana aqui da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, também uma profissional com uma trajetória incrível, justamente colaboradora, né, aqui do departamento do DESA, e teve a oportunidade de fazer o mestrado e doutorado no nosso programa, não é mesmo, Cíntia? Bem, na verdade, o mini currículo de ambas as nossas convidadas se encontram disponíveis, né, foram divulgados junto ao material de anúncio, enfim, desse nosso encontro. Basicamente, a dinâmica do encontro, principalmente para quem está vindo pela primeira vez, estamos nesse breve momento, né, de boas-vindas, de contextualização,
E daqui a instantes eu vou passar a palavra para a nossa convidada, a Mary, certo? Que vai contar aí em torno de 30 minutos para fazer a sua explanação sem interrupção. Na sequência, eu vou passar a palavra para a Cíntia, convidada como comentarista, que vai dispor aí de um tempo aproximado de 10 minutos para tecer suas contribuições. Ao final das palavras da Cíntia, a gente vai finalizar a gravação, né, a primeira parte do encontro, e a gente vai seguir para a segunda parte do encontro, que é igualmente importante, na qual estaremos sem a gravação para que fiquemos completamente à vontade para dialogarmos, tá certo? Trocarmos ideia, trazermos contribuições, dúvidas, questionamentos, e ao final eu procuro modestamente fazer uma breve síntese de fechamento do nosso encontro. Então, é uma alegria. Eu vou, nesse momento, finalizar o compartilhamento da tela e justamente passar a palavra para a nossa convidada, Mary Fuss. A palavra está com você, Mary. Boa noite, todo mundo. Muito obrigada, primeiramente, Eduardo, pelo convite. É uma honra para mim estar hoje fazendo parte desse ciclo aberto, de tão longe. Justamente, com um fuso horário de 5 horas da Alemanha, né, Mari? E assim, a sua tela já está sendo compartilhada, tá tudo certo. E claro, né, eu acho que vale demais a gente agradecer o professor Rafael Tobias, né, colega nosso, professor aqui do DESA, que tinha o contato com você e que fez a ponte entre nós, né, realmente indicando, recomendando a sua participação nesse nosso ciclo de encontro, trazendo esse tema que é um tema muito instigante. Agradeço mesmo ao professor Rafael, porque sempre tive contato com ele. Ele foi uma pessoa muito importante no desenvolvimento do meu doutorado aqui na Alemanha. Foi, assim, a pessoa chave, para falar a verdade. Então, assim, tudo que de gestão de resíduos sólidos urbanos referente a Belo Horizonte, Brasil, sou grata a ele por ter me dado a abertura. Então, começando, quando eu fui convidada para essa palestra, primeiramente eu fiquei assim, o que que eu vou abordar? O que que seria interessante para todo mundo? Então, assim, eu pensei, ok, vamos começar falando da Alemanha em si, ou Brasil. Fiquei assim, Alemanha ou Brasil? Será qual que seria melhor? Será que tem melhor? Pergunta-chave. Então, mas no tema total, falando de sustentabilidade, o que que a gente entende de sustentabilidade? O que que a gente está falando de gestão de resíduos sólidos urbanos? O que que é inclusivo? Então, são cada palavrinha singular que quando a gente vai juntando assim, forma um montante, a gente fala, o que que é isso? O que que nós estamos falando? E no intuito a gente fala assim, ok, estamos falando de gestão de resíduos, todo mundo fala de gestão de resíduos. Hoje, gestão de resíduos são recursos, é um ouro. Foi igual eu brincando com o ChatGPT, só coloquei lá assim, vamos ver que figura vai me mostrar. Coloquei sim, como resíduos sólidos urbano e ouro. Veio essa figurinha aqui bem bonitinha, tinha uma gracinha. Falei, vamos anexar na minha apresentação. Que hoje todo mundo vê, todo mundo conhece, falando que resíduos sólidos urbanos é um ouro. Mas seria? Sim ou não? Quem está consciente disso? Então, são várias perguntas que a gente faz referente não só no Brasil, mas na Alemanha e no mundo. Então, assim, com todo esse contexto geral, vou começar hoje com a apresentação. Mas, primeiramente, deixa eu ver aqui, próxima, me apresentar. Quem eu sou? Meu nome é Marielle Fus, então, assim, sou natural de Formosa, Goiás. Sou casada, hoje tenho 3 filhos, uma de 9, uma de 4 e uma de 11 meses. Sou formada em Química Industrial pela Federal de Goiás. Então, foi que iniciou a minha carreira acadêmica em Química. E, através dessa faculdade, teve um intercâmbio com a Universidade da Alemanha, que me proporcionou o primeiro contato com a Alemanha na área de resíduos sólidos urbanos, que foi o que me chamou a atenção sobre biogás, que foi um projeto que eu comecei a ter um gostinho referente a esse tema e vim para a Alemanha, para um intercâmbio, fiquei 3 meses e após terminei meus estudos no Brasil e tentei um mestrado também aqui na Alemanha.
Foi aceita e vim fazer esse mestrado em gerenciamento dos fluxos de materiais e energia pela Faculdade Ambiental de Birkenfeld. E após, falei assim, ok, já terminei uma área acadêmica, mas quero, antes de voltar para o Brasil, iniciar uma carreira profissional. E comecei a trabalhar no KIT, através da minha dissertação de mestrado. E dentro desse meio termo, falei assim, ok, agora é hora de um doutorado. Fiz um doutorado, e só que foi na área de filosofia. Então, assim, algo assim, totalmente multidisciplinar, saindo da química, passando por engenharia, gestão, e terminei minha área acadêmica na área de filosofia, com o tema sustentabilidade e transdisciplinaridade, e com estudo de caso de BH. E isso pela universidade que eu trabalho hoje, de Karlsruhe. E hoje eu sou uma cientista no KIT, que é um Instituto de Tecnologia em análises tecnológicas e análises sistêmicas. E o que eu trabalho se refere à sustentabilidade e futuros sociotécnicos de energia e inclusão. Então, sim, são áreas que a gente fala, ok, o que seria isso? Então, todo esse, como se diz, esse quebra-cabeça, eu comecei a montar aqui para apresentar para vocês hoje, para começar a gente entender um ao outro. Então, essa sou eu. Então, vamos lá. Próxima. Eu comecei com uma frase minha, que eu gosto de falar bem assim: podemos mudar de nome, mas resíduos sólidos urbanos é o lixo que ninguém quer tê-lo e vê-lo, apesar de ser um recurso. Isso, quando a gente fala bem assim, resíduos sólidos urbanos é um lixo, muita gente é uma provocação, fala, não, não é lixo. Então já tem outro nome, mas quando a gente começa assim, você quer tê-lo próximo de você, vê-lo, ninguém quer. Ninguém quer tomar essa responsabilidade. Mas todo mundo já está assim, ok, o que eu vou fazer com isso? Todo mundo está imaginando já, sonhando. O nosso sonho sempre é de todos, tudo bonitinho, verde. A gente fica sempre sonhando, falando, ok, esse é o futuro que a gente quer. E a gente sonha mais alto ainda com essa figura aqui. Tudo sustentável. Começamos a falar sustentabilidade, recursos naturais, começamos a entender sobre o sol, começamos a entender sobre o ar, começamos a entender sobre os 5 elementos principais. E começamos a imaginar um mundo totalmente diferente. E isso transformou parte de um sonho. Então a gente começa a sonhar, sonhar, sonhar. E seria esse sonho? Como tornar esse sonho uma realidade? Tudo vai depender do lugar, da circunstância e de um fator muito importante chamado tempo. É como se fosse uma máquina que a gente está tentando engrenar. O lugar a gente está querendo forçar. As circunstâncias estão sempre mostrando para a gente. E o tempo está nos dando resultado. Então, sempre a gente está nessa máquina assim, como é que está trabalhando? Esse lugar, como é que está trabalhando? Quais são as circunstâncias que estão tomando? Em que tempo estamos? E com isso a gente vem falar de Alemanha ou Brasil, sustentabilidade, gestão de resíduos sólidos urbanos inclusive. Por que eu coloquei Alemanha ou Brasil? Porque todo mundo está começando a comparar. Uma comparação virou algo normal. É sempre normal comparar um lugar com o outro. Sempre falar qual lugar está melhor, qual lugar está pior. Posso dizer, não tem lugar nem melhor, não tem lugar nem pior. Todos estamos no momento que precisamos estar. Então, tem primeiramente Alemanha ou Brasil. Tem Alemanha e Brasil. Porque cada país está no seu tempo. Cada país está se desenvolvendo conforme o que vem acontecendo, as circunstâncias que vêm acontecendo. E hoje vamos falar de sustentabilidade. O que seria sustentabilidade? A palavra já vem, de certa forma, para nós que falamos português, é mais fácil. Que vem sustentabilidade, sustenta alguma coisa.
Mas sustentar o quê? E algo que tornou-se algo que ninguém prestou atenção nessa palavra. Porque todo mundo entendeu que sustentabilidade é algo totalmente novo. E começamos a sonhar com algo totalmente novo. E pelo menos destruir várias coisas, falando que é o que a gente está destruindo agora é sustentável. Mas seria destruir algo sustentável? Sustentável vem de sustentar, mas sustentar o quê? Então, vamos falando agora de gestão de resíduos sólidos urbanos. Inclusive, o que seria essa inclusão? O que nós estamos querendo incluir? Seria inclusão pessoal, social? Hum, também. Seria inclusão de outros órgãos de um município? Também. O que nós queremos hoje falar de inclusão social, inclusão de gestão de sólidos urbanos? Então, é isso que vamos começar a abordar agora. Alemanha. Do Brasil, eu acredito que todos vocês têm conteúdo maior, mais, como se diz, estão mais rico do que eu em informação. Então, vou deixar para falar do Brasil uma parte de vocês como comentários. Então, quem quiser comentar pode passar, porque qualquer coisa que eu vou falar do Brasil pode estar um pouquinho não atualizado. Então, vou começar pela Alemanha. Por que resolvi falar da Alemanha primeiramente? Uma, por eu estar aqui, já vivendo há muito tempo. Não me considero só como uma cientista, mas como uma pessoa, uma moradora, que é algo que a gente sempre gosta de separar aqui na Alemanha, lado pessoal com lado profissional. Não. É algo que eu trouxe para o meio, onde meu meio profissional, falando, gente, a gente não pode falar de uma área parecendo que a gente só está, a gente não faz parte dela. Nós fazemos parte dela. Vamos falar de gestão resíduo sólido como a gente, com o nosso comportamento, o que a gente está fazendo para isso? Então começamos, ok, a Alemanha. Eu acredito que todo mundo, eu primeiro, como se diz, acredito que todo mundo acha que a Alemanha parece com essa figura de separação de resíduos. Sim, e não. Cadê a próxima? Opa. A Alemanha tem uma história longa, por isso que eu coloquei dependendo, o que depende para transformar numa realidade? O lugar, a Alemanha, circunstância. O que levou a Alemanha, primeiramente, a tomar conta, como se diz, do seu resíduo sólido, do seu lixo? Porque simplesmente estava tudo. Foi na época da Revolução Industrial. Estava um caos. Não estava tendo como mais viver nas cidades alemãs. Estava simplesmente um caos. Cidades entupidas de lixo. Então, o que se foi inventado? Queimar, porque não tinha mais espaço. E isso é algo que, de certa forma, muita gente sabe, mas a gente esquece ao longo do tempo. Que foi a circunstância que levou a Alemanha simplesmente a incinerar, foi por causa estava um caos. E com isso começou a queimar lixo, queimar os resíduos sólidos. Mas de repente veio o quê? Escândalos. Vários escândalos. Começou a notificar que as incineradoras estavam tendo problemas. Por que problemas? Porque estava indo muito resíduo molhado. Então, pela criatividade, começaram a observar, ok, podemos. Tinha pessoas já fazendo compostagem há muito tempo, antes de ter o biogás. Então, foi algo que foi se repassando passo a passo por tempo, por escândalos, principalmente. E começou a ser notado, ok, a gente pode fazer algo. Surgiu o biogás. Foi como se fosse a última novidade do mundo. Transformou algo assim, uau, biogás agora. Produção de energia. Começou a primeira contato com o que estava necessitando no momento. E começou o biogás. E depois começou a observar, ok,
temos valores, outros resíduos com valor, o plástico. Introduziu o que eles chamam aqui de retornável, que são, não sei se alguém já veio aqui na Alemanha para observar, que são essas etiquetas que cada garrafa PET possibilita, e tem as máquinas que você insere e você recebe 25 centavos de retorno, porque quando você compra essas garrafas, você paga 25 centavos a mais, e após você retornando, você recebe esses 25 centavos de volta. É uma ideia muito interessante, muito boa que eles acharam, por causa de escândalos também. Que é algo que eu gosto de notar muito, que eu falo assim, são as sombras que existem no país que ninguém fala. Porque sempre é exposto sempre o lado melhor. Mas por quê? Porque existe também uma vergonha por trás, principalmente os países europeus, e que não se passa. Mas tudo que foi inventado aqui na Alemanha, principalmente, foi por escândalos, porque eles não souberam como gerenciar uma parte que estava faltando. E com isso foi o plástico, que teve um escândalo em 2012, porque vários plásticos foram notificados da Alemanha, na Malásia. Então foi algo que fez o que, além do PET ter essa simbologia agora de retorno, começou também as garrafas de vidro, com valor menor, de 8 centavos. Então foi algo que também provocou também vários outros escândalos para diminuir a quantidade de plástico em alimentos. Mas isso foi algo que passageiro. Então é algo que a gente começou a notar, ok, temos as companhias que fazem essa coleta, mas como é que está essa situação hoje? Mudou muita coisa? Posso dizer, não. Não mudou muita coisa. Estagnou. É o que eu me pergunto, precisamos de um outro escândalo para ver se volta alguma coisa? Não sei. Porque tudo fica à base de movimentos que estagnaram e todo mundo ficou satisfeito. E o compromisso com o que a gente fala, resíduos sólidos urbanos, que é o nosso ouro, que é o nosso futuro. Onde é que está isso? Eu me pergunto mesmo assim, estando aqui na Alemanha. Por isso que eu sempre falo para vocês, não tem nenhum melhor, nenhum pior. Nós estamos no mesmo desenvolvimento em tempos diferentes. Porque no Brasil começou a verificar a necessidade de uma gestão muito depois do que aqui, e por outras circunstâncias também. Então, todos os olhares que falam e olham para a Alemanha como muito destacado, temos que ver o que está por trás também. E hoje, o resíduo sólido urbano, infelizmente, está deixado de lado. É feito coleta? Sim, claro. Continua as coletas? Lógico, isso não para. Mas é o que eu falei antes. Estagnou. E o que podemos fazer? No momento é uma grande discussão. Uma grande discussão de quê? Mas uma discussão que todo mundo está falando, mas ninguém está falando a mesma língua. Porque todo mundo começou a dar valor mais na matéria-prima, porque é mais barato. Porque, infelizmente, eu falo infelizmente, por quê? Porque tornou-se mais fácil depender do globo do que olhar para os seus próprios recursos que você tem. E o lixo é um. Falando lixo, me desculpa se alguém se tinha irritado, mas seriam os resíduos sólidos urbanos. E isso é algo que eu falo assim, gente, isso é o nosso recurso que a gente tem. Porque nós produzimos o plástico, nós seres humanos produzimos plantamos, temos nosso resíduo orgânico. O que podemos fazer com isso? Como é que a gente pode criar um novo sistema
que possa também favorecer um outro. É algo que já tem muito tempo que eu venho cobrando, falando assim, como é que a gente pode incluir a gestão de resíduos sólidos urbanos em outras áreas? Porque hoje, se eu comecei só a olhar, cada habitante produz em torno de 1 quilo de resíduo sólido urbano por dia, por habitante. E é pago 48 euros por ano por habitante. Porque é algo que a Alemanha intitulou: cada habitante paga uma certa quantidade X pelo lixo. Então, essa quantidade, a gente tem, igual vocês veem aqui, esses coletores, são todos pagos por habitantes. E ele é coletado de acordo com que cada habitante fala: ok, eu quero ser coletado por 14 dias, tem a coleta, ou pode ser coletado por semana. Então, cada valor vai diferenciar de acordo com o que você escolher a frequência. E também você se paga somente pela coleta do resíduo orgânico e do resto, o que é algo também muito assim discutido. O que seria esse resto? Então, seria isso. O lado sombrio, que eu me chamo. O que seria isso? O resíduo orgânico hoje, para mim foi um absurdo. Me desculpa falar isso. Conversar com o município e saber dessa informação que 78 quilos por habitante é jogado fora por ano. Mas não seria só a gente falar que é um resíduo orgânico. Não. São verduras que podem ser consumidas. Porque virou, de certa forma, tão peculiar a forma de se escolher uma verdura hoje em dia num país desenvolvido. A gente chama de desenvolvido, que é um termo muito pejorativo, vamos falar desse jeito. Porque é algo que a gente olha e fala assim, gente, esse resíduo está no lixo. De onde vem? Por quê? Como é que a gente pode mudar a conscientização das pessoas para entender que até na parte de selecionar. Então, é algo que está vindo como vários escândalos hoje. Como é que a gente pode fazer isso? Tem programas? Estamos lutando por um programa, principalmente com redes de supermercado, porque os supermercados são os que mais hoje jogam resto de alimento que pode ser realmente consumido. Eu posso dizer que eu faço parte de um que a gente chama compartilhamento de comida, que é o food sharing que a gente fala aqui. Que a gente vai no supermercado e coleta o que eles falam que é um lixo. Na hora que eu pego, eu olho assim e falo, gente, me desculpa, mas a condição que está esse alimento aqui está muito melhor do que condições que eu já vi em vários outros países que vem esse alimento. Está muito superior. E o supermercado simplesmente descarta. Porque se tornou-se muito fácil, tornou-se muito barato. Então é algo que a gente sempre olha, que eu olho e falo assim, gente, está muito fácil, muito barato. E o que a gente observa, de onde que é o mundo? De onde está vindo? Então é algo muito interessante de se observar e conversar com os tomadores de decisões aqui. E é algo que eles falam, tornou para eles como normal. O que seria essa normalidade? Como é que a gente pode voltar a conhecer um todo? Então é isso que agora a gente vem conversando muito. Como é que a gente pode fazer outros programas para diminuir esse gasto e favorecer também a produção local? Porque, igual eu falei para vocês, tornou-se muito mais fácil, muito mais barato a importação de alimentos de fora do que a própria produção local. E uma que a produção, os alimentos locais, têm um custo muito superior do que os importados. E que é algo que vira algo ambíguo no próprio país. E o que gera também agora diferença
e os resultados na produção do resíduo sólido urbano. Coloquei também aqui para vocês, tá em alemão, me desculpe, mas eu vou traduzir para vocês o que significa isso aqui. Isso aqui é o que eles chamam de resto. Porque você tem a separação do papel, você tem a separação do orgânico e a separação também do plástico. E o outro vem com o resto. Mas o que seria esse resto? Ninguém sabe. Essa é interessante. Muita gente, os habitantes aqui, você pergunta, que eu já fiz vários questionamentos para os habitantes, o que você põe no seu container de resto? Todo mundo fala assim, eu não sei. Então fui perguntar para a cidade, o que seria esse resto? Eles mesmos falaram assim, é muito complicado, porque o que vem para a gente como resto? Foi o que eu traduzi aqui. E eles consideram errado o lixo orgânico, que é esse primeiro, que são 33%, porque você já tem um lixo orgânico. Mas muita gente põe como resto. Aqui tem 21% que são os plásticos. Mas tem separação de plástico. Mas vai também como resto. Tem 0,6% que eles consideram como resíduo problemático, que seria isso, como baterias. Então, esses são algo que eles consideram como resíduo problemático. Vidro também. E também tem o que eles consideram 45,4% como resto. No meu bom entendimento, foi o que eu falei para eles assim, esse resto para mim seria somente resíduos sólidos de banheiro. Então eles me olharam assim e falaram assim: isso é bom. Porque eles mesmos não sabiam, não tinham definido. Porque eu falei assim: eu sou um habitante. Eu falei assim: primeiramente, antes de eu ser uma cientista ou algo, eu sou um habitante. Então, separando o meu lixo, eu falei assim: o que pode ser como resto? Somente resíduos do banheiro, por exemplo. E é algo mínimo, mas é o que a gente paga mais. O que é o que gera ambiguidade aqui na Alemanha. Algo que eles põem para a gente pagar mais e algo que a gente produz teoricamente menos. Mas pela falta de comunicação, pela falta de motivação, as pessoas não sabem isso. E esse resto é o que vai ser incinerado. E o que está dando um problema nas incineradoras. Então é algo que a gente fala assim, como é que está a comunicação? Apesar, teve muito tempo, foi em 2008, eles começaram a fazer várias propagandas em rede de televisão, mas isso tornou-se caro. E hoje em dia, é o que eu sempre rio, de certa forma, assim, nós estamos na Alemanha, um país hiper, ultra rico. Mas onde é que está essa riqueza? Todos os municípios estão reclamando a mesma coisa, falta de recurso. Falta simplesmente de recurso. Por quê? Primeiramente, porque eles falaram para mim que foi algo bem interessante. O que é de mais valor não fica aqui. E seriam os plásticos. O resíduo de maior valor vai para uma terceirizada. E o que eles sempre argumentam, não temos condição mais de fazer nada. Por isso estamos estagnados. E foi algo que eu falei, então o que a gente pode fazer? Porque, como a gente conhece, o resíduo sólido urbano é um recurso. Foi o que eu comecei agora a trabalhar com a gestão de resíduos sólidos urbanos inclusiva. E eu comecei a conversar como se fosse um corpo humano. Trabalhamos como órgãos. Como a gente fala no Brasil, temos o órgão disso, departamento, não falando departamento, mas órgão sanitário, órgão disso. Então, temos o nosso corpo humano. Foi o que eu me inspirei, de certa forma. São os órgãos. E cada órgão tem o seu funcionamento, mas cada um está funcionando de um separado. E esse corpo humano está simplesmente o quê? Doente.
E a gestão de resíduos sólidos é como se fosse um coração, porque todos os outros órgãos fazem o quê? Produzem algo, alguma toxina. Ou ao lixo de outro nome, pode ser outros lixos também. Então, eu comecei a falar o que a gente pode incluir. A gente precisa de energia, que é a primeira ponte que a gestão de resíduos sólidos urbanos pode fazer, energia. Todo mundo sabe, lógico, aqui também sabe, mas estagnou também. E foi o que a Al falou assim, por que a gente não pode reativar, reviver isso? Porque falta simplesmente uma coisa: conscientização e motivação. E é algo que eu venho conversando muito sobre as 5 dimensões de consciência e desenvolvimento inclusivo. Porque por isso que eu coloquei as duas bandeirinhas juntas, por quê? Porque apesar de estarmos em tempos diferentes, o desenvolvimento é o mesmo. Podemos olhar com outros olhos, depende dos olhos que a gente falar. Se a gente fala, tem mais poluição, tem mais isso, tem aquilo, porque estamos em tempos diferentes de desenvolvimento. O tanto de tempo que a Alemanha gerou para chegar até esse ponto. E o Brasil, quando iniciou. Belo Horizonte posso falar, porque, como você diz, eu estudei. E que inspirou também muito o Brasil. Que foi algo que eu também passo muito em várias conferências que eu vou aqui sobre o Brasil. E uma que abre muitas portas de enxergar é a parte de comunicação. A parte da união de vários setores, principalmente com os catadores. Que foi algo que eu trabalhei bem interessante na época que comecei a mostrar, falei, a sociedade, de certa forma. A sociedade está, de certa forma, esquecida aqui. Porque todo mundo virou no automático. Eu falo, todo mundo trabalha aqui no piloto automático. Como é que a gente pode reviver? Foi algo que eu comecei agora a desenvolver papéis para as crianças. Porque todo mundo fala de futuro, 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 mas quem é o futuro? Como é que a gente pode trabalhar com as crianças? A gente pode fornecer. Todo mundo fala, mas as crianças já sabem separar? Sim, não. Algo que eu comecei a falar assim, vamos separar brincando. Foi um projeto que eu ofereci para o município aqui, foi trabalhar com as crianças, fazendo competições entre as escolas de separação, para uma forma motivacional. Porque experiência já se teve, foi o que eu coloquei aqui na primeira dimensão. Conhecimento tem também. Criatividade está nascendo. Ordem, já foi intitulado muita ordem aqui na Alemanha, principalmente por fatores econômicos. Foi algo que eu venho sempre falando assim, tudo mexeu, como a gente fala no popular, no bolso da pessoa. Ajudou? Sim, não. Por que sim, não? Porque o problema continua. Gerou dinheiro por momento? Sim, não. Porque ninguém teve a consciência do que estava fazendo somente pela punição. A conscientização para ver por que eu estou fazendo, o que está acontecendo. Todo mundo virou-se na parte de punição. Tenho que separar, porque senão vou ter que pagar uma multa. E a conscientização, porque hoje todo mundo paga? Paga. Todo mundo reclama? Reclama sim também. Mas o problema do lixo está mesmo aí. Porque não teve essa conscientização. Por que eu tenho que fazer isso? E essa integração entre o município com os habitantes é algo que eu acho bem interessante. Porque tem a geração mais antiga, bem mais antiga, já tem um outro senso de perspectiva de como lidar com o resíduo em si. Que é algo que vem numa geração, que eu falo, nessa geração dos 80, que veio para falar bem assim, ok, tudo é automático.
tudo a tecnologia resolve, eficiência. Mas não. Vamos ter que voltar um pouquinho para a gente entender mais com essa parte, voltar do tratamento, utilizar mais, principalmente a parte orgânica do plantio, de tudo, da jardinagem. Isso vem de muito antes da tecnologia. E é algo que a gente precisa resgatar, principalmente aqui na Alemanha. Porque a parte, eles começaram a ver a parte muito de tecnologia para energia. Porém, agora ficou estagnada também, porque achou outros recursos que são mais fáceis, de certa forma. Igual, por exemplo, agora virou na pesquisa energia a partir do hidrogênio. E algo que eu sempre começo a falar assim, a gente só está olhando por recursos que a gente pode comprar de fora. A gente tem medo de uma dependência externa, mas a gente não está olhando porque tem aqui. E se a gente começar a observar, já que a gente tem plantas, por exemplo, de incineração, que é algo que eu falo assim, a população também não está ainda consciente de separação em si. Também tem essa parte que a gente não sabe do plástico que é separado aqui, porque não tem transparência. Porque a gente vai se perguntar, ok, tem a reciclagem? Sim, as estatísticas mostram números altos, mas o município está consciente do que está sendo reciclado? Não. O que volta? Também não. E é algo que eu falo assim, como é que a gente mostra essas estatísticas? São modelagens, são cenários. Eu falei, a realidade. A realidade é essa, que a gente realmente ainda a gente não sabe como lidar. Porque ficou mais fácil, quando pode ser muito, eu já vi várias discussões, igual assim, de tecnologias que, igual eu falei da incineração, não como uma forma de passar para outro país, mas como uma realidade daqui. Por que uma realidade daqui? Porque aqui é um país que depende muito do calor para aquecimento das residências. E as incineradoras são como uma fonte de fornecer esse calor para essas residências. E é algo que eu sempre falo bem assim, ok, por que a gente não integra isso? Por isso que eu mostrei o corpo humano como outra área para integrar. Qual, por exemplo, tem várias, nas indústrias, necessitam muito, muito de calor também. Então, são tecnologias que eu falo foram desenvolvidas para cá, mas que todos os outros países só veem essa parte benéfica, de certa forma, que vai resolver a problemática do lixo, mas não entende o que é o fim, como se diz, as raízes. Então, é isso que eu falo assim, como é que a gente pode visualizar um progresso contínuo? Seria a partir da conscientização. Mas essa conscientização é esperada. Todo mundo senta e espera. De onde é que vai vir essa conscientização? Que é algo que eu venho trabalhando. Eu falei assim, gente, se a gente sentar e esperar, não vai vir nunca. E cada um tem que fazer a sua parte. E principalmente eu converso com os municípios aqui, mas os municípios, eles sempre esperam que as leis venham primeiro da nação, de cima para baixo. Então todo mundo só fica esperando que venha algo de cima, ou seja, da nação. E o município? Todo mundo fica falando assim, veio da cultura deles. Sempre esperar. O que a gente fala, município agir, só age como se fosse soldadinhos no automático que eu falo aqui para eles. Falo, gente, vamos acordar, porque o problema está aí. Vamos despertar. Porque é algo que eu vi no Brasil que eu acho muito interessante. Agora, voltando para o Brasil, por isso que eu falei, o Brasil também tem a sua criatividade. Eu não quis enfatizar no Brasil, por causa eu vou deixar para o bate-papo. Mas o Brasil tem sua criatividade e sua liberdade.
que é algo que eu enfatizei muito na minha dissertação, na minha tese de doutorado. A liberdade de ação, porque cada município pode também gesticular o seu modo, não fica só esperando que a nação tome. Como se diz, o sistema do Brasil é como se, posso dizer, poderia ser um modelo de hoje de ação aqui na Alemanha por causa disso, porque só fica esperando sempre que vem da Alemanha, ou desculpa, que a gente fala top-down, bottom-up, sempre vem do topo. E é algo que compromete muito o desenvolvimento, paralisa muito, paralisa todos que estão até tentando. Então, se foram criadas novas áreas, igual a gente chama áreas climáticas que existem, para tentar fazer essa inclusão, de certa forma, mas estamos todos parados. Por causa de quê? Comunicação. Comunicação, motivação, em como se organizar. Então, é algo que eu começo a trabalhar com essas 5 dimensões de consciência e desenvolvimento inclusivo. Porque podemos ter experiência? Sim. Podemos ter conhecimento? Sim. Podemos ter criatividade? Sim. Mas agora, temos que analisar que ordem estamos trabalhando com isso para a gente gerar esse progresso contínuo de inclusão, de ver o resíduo sólido urbano como uma parte de um todo, uma parte de que simplesmente que a gente está produzindo e gerar essa conscientização. Quem pode gerar essa conscientização? Cada país tem o seu modo. Aqui na Alemanha, o que eu igual retratei anteriormente, começando através das crianças, agora através desse projeto, nas escolas de competição, porque eles são muito competitivos. Então, competição o quê? Para a gente ver como é que a gente pode sair simplesmente em áreas que estão sendo altamente poluídas, florestas, eles chamam de florestas, mas são matas. São pequenas matas que a gente anda, simplesmente tem o quê? Lixo, lixo e lixo. Tratamento e tecnologia sempre vai existir. Mas antes de qualquer tecnologia ser eficiente, precisamos de uma conscientização antes do que estamos fazendo. Caso contrário, qualquer tecnologia não vai ser sucedida. Então, é algo que eu venho reforçando, falando motivação, motivar quem está na área e quem está apto para querer mudar algo. Porque é algo também que eu vejo muito o compromisso aqui. Como é que a gente pode mudar? Como é que a gente pode sempre nos reformular? Que eu acho muito interessante, que eu aprendi muito no Brasil, essa parte de reformular, reinventar e recriar. Então, é algo que eu quero discutir com vocês hoje. Por isso que eu falei meio assim, vou passar essa parte um pouquinho da Alemanha, porque todo mundo ama ver essa parte linda que existe, mas também não quis só chegar só para falar o que é de sombrio, mas algo que é a realidade em relação ao quê? Ao tempo, circunstância. Porque cada um está no seu tempo e cada um está assumindo as circunstâncias conforme o que vem sendo posto. Escândalos, principalmente, foi o que eu sempre falo aqui, que vocês só agem quando tem algum escândalo. Mas não, gente, o compromisso, a responsabilidade são valores que a gente precisa retomar para um progresso contínuo. Porque gerar tecnologia nova, falar de coisas novas, posso falar para vocês, não é novo. O novo mesmo é conscientizar. O novo mesmo é a gente pôr os nossos pés no chão e falar, ok, o que a gente tem de material aqui pode ser fazer isso, isso. E a indústria? Como é que entra a indústria nisso? Infelizmente, a indústria está totalmente desconectada. Por quê? Porque gerou sempre como fator econômico, como um primeiro patamar para tudo. E é algo que da Alemanha foi para o mundo também. O que fez a indústria simplesmente andar sozinha em várias coisas, principalmente as grandes indústrias aqui.
Foi o que eu falei referente ao escândalo dos plásticos. Reduziu o plástico? Sim, em pouco tempo. Em 5 anos teve uma redução e após voltou novamente. Então é algo que a gente fala assim, o que a gente tem que fazer? Só viver à base desses escândalos ou a gente realmente ser consciente? E dessa conscientização a gente voltar para o nosso planeta Terra, que é algo muito grande para a gente pensar. Mas é algo que a gente começa a analisar, que se cada um fizer sua parte, realmente vai ter alguma colaboração. É o que sempre fala aqui do planeta Terra, sim e não. Porque a visão, quando fala de tratamento de resíduos, sempre só olha o local. Mas o que está fazendo aqui? Quando não acha algo que é economicamente viável, você joga para o mundo. E aí? Estamos sendo realmente olhando para o planeta? Então, o que a gente tem que fazer? Voltar para o meu, voltar para, primeiramente, eu como pessoa, eu como habitante, eu como cidadão, eu como profissional, todos os eus. E aí a gente vai conversando, começando a entender como lidar com cada resíduo. Porque isso foi algo que eu sempre retratei. Falei assim, antes de eu ser essa profissional que trabalha com resíduo, que escreve artigos, que fala isso e aquilo, eu voltei para mim mesma como uma pessoa. E hoje foi o que eu sempre fui falar com os políticos aqui. Falei assim, como é que vocês estão aumentando o meu lixo, sendo que eu sou aquela que eu sei que cada lixo, cada resíduo tem que ser separado dessa forma. Mas o que a gente sempre fala, os justos pagam pelos pecadores. Então a gente sempre tem que pagar pelo próximo. Mas seria isso o resultado? Como é que a gente pode trabalhar com todo? Então, quem pode isso? E foi isso que eu falei assim, pelo menos aqui na Alemanha eu vejo como as crianças na escola, que foi a única, no momento, alternativa que eu venho trabalhando para uma mudança sobre sustentabilidade. Por que é sustentabilidade na gestão? Seria simplesmente sustentar a comunicação de como lidar com quem produzimos. Conscientizar, ok, o que eu entrou, eu sei aonde vai até o final. A nossa cadeia. Do plástico, vamos começar a entender de onde que está vindo esse plástico, para onde. É algo que eu venho conversando em cada escola, sabendo o ciclo de vida. E batendo em cada porta, cada produto que a gente está indo. Por quê? Tem vários produtos que a gente compra que a gente acha que é reciclado e não é. E simplesmente falando, ok, vamos começar a anotar e vamos começar falando, ok, o que a gente tem que melhorar, até na nossa própria pesquisa. Porque, infelizmente, até na pesquisa a gente começa a ver o que é viável e o que não é. Mas seria só o fator econômico que a gente precisa verificar? Apesar de ser essa a resposta para muitos, mas a gente começa a ver o que a gente precisa realmente. E é o primeiro fator, o que realmente precisamos e de onde tiramos. No que a gente trabalha contra o valor ético que chama de justiça também. De onde tiramos? Porque várias coisas já tiramos de outros países para satisfazer aqui também. E isso é justo ou não? Como a gente pode criar esse equilíbrio? Porque, igual eu falei, se tudo a gente pode voltar como num corpo humano. O mundo também é parte de um corpo humano. Cada país colabora com um. E a gente só está aprendendo de certa forma, ou aprendemos no passado, sempre para explorar um outro. Como é que a gente pode fazer um presente diferente? Para um futuro que a gente chama de sustentabilidade, pensando no futuro. Fazer as nossas crianças entenderem algo novo, algo que seja contínuo,
e algo baseado simplesmente na justiça entre um e no outro, de equilíbrio. Então, gente, eu acho que eu comecei a falar demais sobre a Alemanha, agora estou aberta para a gente criar um diálogo sobre o Brasil também. E eu falo para vocês que, igual, só refazendo, não existe o ou, Alemanha ou Brasil. Existe Alemanha e Brasil, e ambos os países têm muito para aprender juntos. Porque algo que eu apresentei sobre a gestão de Belo Horizonte aqui, sobre a união, sobre a forma de comunicação que vocês fazem entre a área acadêmica, o SLU, que está presente também, principalmente com os catadores também, que vocês observam muito. Foi algo que eu mostrei várias fotos sobre os catadores, como eles trabalham, como eles são divididos, o que é a base deles, como é que eles se fundamentam. Muitos deles fundamentam simplesmente no amor pelo que faz. E isso é o que gera muita diferença, muita conscientização. Porque quando você trabalha, igual eu vi várias, quando eu fiz várias entrevistas com os catadores, foi o que me motivou muito a trabalhar nessa área, foi isso, ver o jeito que eles trabalham com amor, porque é parte deles, parte da sobrevivência deles. E isso gera muita comoção e também motivação para algo. Sendo que o que eu retratei aqui sempre foi nessa parte que não teve só como visto só como uma parte que não era da pessoa mesmo, só como um lixo, um incômodo que precisa ser tratado, mas tratado como? Consciente, não como uma parte monetária que ajuda sim e não. É o que eu queria voltar para vocês. Aqui já chegou no ponto máximo de pagamento, de cobrança do, do cidadão. Mas o cidadão está colaborando? Não. Até para essas garrafinhas, igual, só terminando, fazendo o último ponto. Cada cidadão paga 25 centavos a mais. Tem várias garrafas jogadas no chão. Porque ninguém está dando mais valor. Isso é dinheiro de cada um. Cada um paga mais. Então, como é que a gente pode realmente criar essa conscientização? Foi algo que eu comecei a falar no do Brasil. Porque vendo pessoas que amam o que fazem, que não são máquinas, são pessoas que necessitam como sobrevivência, que dão valor, que são criativos, porque vários catadores já conseguiram fazer outros meios de produtos, subprodutos através do resíduo. E isso foi algo que a gente pode ser mostrado aqui. Por isso que eu falo Alemanha e Brasil. Então tem muita coisa para aprendermos juntos. Então é isso, gente. Então vamos abrir agora para o bate-papo e também para os comentários. Muito bem, Mari. Queremos agradecer demais, né, a sua presença, trazendo a sua experiência viva, não é, da atualidade aí, enfim, no seu dia a dia da Alemanha. Sem dúvida alguma que a temática de resíduos sólidos urbanos, né, resíduos sólidos no geral, né, não necessariamente os urbanos, representam aí um grande desafio no mundo todo, né? Não resta a menor dúvida, né? E dentro dessa linha temática que você optou abordar conosco, justamente você procura desmistificar, né, um tanto, né, a imagem que a gente aqui no Brasil, na América Latina como um todo, temos dos países europeus no geral, né? Então, de fato, aí esse contexto em relação à sustentabilidade. Sustentabilidade é um conceito e uma prática extremamente complexos, né? Tá certo? E a gente Sim, vai ter oportunidade de conversar depois, num segundo momento. Claro, a ideia é essa mesmo. Nesse momento, a palavra está com a Cíntia. Né? Novamente, Cíntia, agradecendo a sua presença também, você como engenheira, sanitarista, né?
da SLU, Superintendência de Limpeza Urbana aqui de Belo Horizonte. Fique à vontade de fazer uma breve apresentação de você, se assim você desejar, e deixar suas contribuições. Obrigada, Eduardo, né, pelo convite, que fiquei muito feliz, né? Eu, como acadêmica também, né, sou professora, sou pesquisadora, e agora estou tendo a oportunidade, né, de lidar direto, né, como servidora pública, né, dentro de um sistema complexo de limpeza urbana que é Belo Horizonte, né? Então, tenho aprendido cada dia mais, né? Depois eu vou falar um pouquinho aqui, né, dessa parte inclusiva, mas sobre o que a Mary trouxe, eu estava com outra ideia de Alemanha, né? Na questão de resíduos, está tudo resolvido. Fiquei assim, como é que vai ser essa comparação? E a Mary trouxe essa realidade, né? Dessa vivência dela do dia a dia, muito, né? Ela explanou muito bem, muito interessante, porque ela trouxe todo esse histórico, né, da Alemanha, que no início teve também a questão da incineração, né? Depois eles investiram em compostagem, né? Ok, finalizou, vamos investir também nos recicláveis, nos plásticos, né? Fazer toda aquela rota, né? O fluxo do plástico, e estagnou. Aí realmente eu fiquei aqui, né? E se mostrando esse lado sombrio. E eu acreditando que estava tudo resolvido, né? E então, a questão, então, né, como é importante a gente parar para pensar nessa inclusão, né? Quando você colocou inclusiva, gestão inclusiva, eu comecei a pensar, o que na Alemanha, né, vem sendo estudado nessa questão inclusiva, né? Porque aqui a gente tem a questão dos catadores, né, das associações, né, temos toda essa experiência, né, de Brasil, e eu pensei, na Alemanha não tem isso, né, nem nos países desenvolvidos, né? Então, e aí, né, me chamou muita atenção essa questão, né, de trazer essa motivação, né, porque eles estão em outra linha né, vocês estão em outra linha do tempo, né? E aí a gente vê a Alemanha como um exemplo, né? E aqui a gente já está pensando aqui em rotas tecnológicas, como que a gente vai melhorar o tratamento, como que a gente vai melhorar essa questão aí, né? A gente tem hoje, né, infelizmente, a realidade de lixões ainda, né? No Brasil a gente ainda tem essa questão de quase 61% ainda dispõe, né? Essa realidade totalmente, né, diferente que na Alemanha, que é lixo zero, né? Isso não dispõe mais, né? Não tem aterro sanitário, né? Eu acho que se tiver, são poucos, né? Então, né, fiquei surpresa, né, com essa questão da conscientização, da motivação, e eu acho que a gente tem que repensar mesmo, né, essa questão. E trazendo assim um pouquinho da experiência que eu tenho na SLU, a gente, né, vê o apoio, né, que a prefeitura, né, tem dado aí na questão da coleta seletiva. A coleta seletiva em Belo Horizonte, né, a gente tem aí uma cidade com 2.300.000 e poucos habitantes, né, é uma cidade grande, e essa questão da coleta seletiva, ela já vem desde meados da década de 90, né, com a primeira associação de catadores, que foi a Asmari, né, que hoje ela tem aí mais de 30, né, 30 anos aí de experiência, e hoje a prefeitura ela tem investido aí nas associações de catadores, trazendo, né, essas associações como parceiras, né? Então, a inclusão, né? Tendo essa inclusão social, eles firmam contratos, né, com as associações de catadores, para que eles possam aí fazer todo o trabalho, né? Hoje o trabalho todo, né, de coleta porta a porta, é com a mão de obra absorvida
dos catadores, né? Tem também outra modalidade, que é do ponto a ponto, né? A gente tem os pontos verdes, mas a questão do ponto do porta a porta é feita toda com a inclusão social dos catadores. Então, eu queria assim, né? Não me, porque eu acho que isso aqui vai dar muita discussão. Eu acho assim, queria deixar aqui. Eu acho que a gente tem que, né, a partir, né, de agora, repensar mesmo, né, as nossas escolhas, né, como cidadãos, né, buscando aí uma prática mais sustentável, né, mesmo sendo um país desenvolvido ou num país, né, que ainda tem muito aí a fazer, mas a gente tem que repensar, né? Então, eu acho que vou deixar aí para discussão, porque eu acho que tem muita gente aí que também está querendo, né, falar um pouquinho. Muito bom, Cintia. Agradecido, viu, pelos seus comentários. Você conhece profundamente, muito de perto, né, a realidade aqui de Belo Horizonte. Então a gente vai ter no segundo momento do encontro a oportunidade aqui de fazer esse bate-papo, contando com a participação, né, do público, né? Aproveito comentar um público bastante diversificado, digamos assim, né? Claro, sempre alunos, ex-alunos, enfim, mas também pessoas de diversas partes do Brasil. Contamos com a presença do professor Carlos Alberto, da Unicinos, Rio Grande do Sul, que já parceiro nosso também, palestrante, já foi comentarista aqui também. E contamos com a Kátia Gutierrez também, né, ligada à questão de resíduos sólidos, né, do Sul também. Muito bem, sim. Eu quero aproveitar e comentar, de fato, né, a gente tem aqui no Brasil o grande marco, né, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que surgiu em 2010, com metas que eram bastante ousadas, mas as quais vêm sendo sucessivamente postergadas, na verdade, né? A gente acompanha isso também há muitos anos, inclusive a problemática dos lixões, né? Enfim, a disposição totalmente inadequada a céu aberto. E falando em compostagem e em reciclagem, né? Até o que a gente discute em sala de aula também com as turmas. Infelizmente, aqui no Brasil, os percentuais são praticamente simbólicos, né? A gente tem aqui um destaque para o alumínio, né? As latinhas, né? De alumínio, mas assim, percentuais meramente simbólicos, né? Assim, quando a gente pensa na questão da sustentabilidade, não é? Envolvendo aí, deve envolver, né, necessariamente diversas perspectivas, não é? Não apenas a tecnológica e a econômica, não é, Mari, como você trouxe, mas a social, ambiental, a ecológica, a cultural, a geográfica, territorial, governança. Então, realmente, né, quando você traz essa questão da gestão de resíduos sólidos inclusiva, né, me ocorre uma outra expressão também, que é uma gestão integrada, né, envolvendo todas as outras perspectivas, enfim. Então, é realmente algo muito complexo. Bem, eu fico por aqui, né? A gente vai encerrar esse primeiro momento do encontro, ou seja, vamos encerrar a gravação, né? Intencionalmente para que a gente fique completamente à vontade para as intervenções, tá? Temos aqui um material aí de aquecimento, digamos assim, por demais rico, né? Para a gente fazer o nosso bate-papo na sequência. Então, muito agradecido mais uma vez pela presença de vocês.